Bom dia, a paz do Senhor. Aproveitando que você está de pé em reverência à santa palavra de Deus, se você quiser a Bíblia, se não acompanhar aqui, é Juízes capítulo 6, verso 11 até o 16. Glória a Deus. Um feliz ano novo para todos, aí aquele ainda eu não tive a oportunidade de cumprimentá-los, né? Tenho certeza que esse ano vai ser ano abençoado para cada um de vocês. Então a Bíblia fala em Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11, assim. E então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianistas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto hei de ser contigo? Tu ferirás os midianistas como se fosse um só homem. Glória a Deus. Você pode se assentar. Glória a Deus. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. Toda palavra, Senhor, quando dita pela boca de Deus, pela boca dos seus servos, no momento em que eles estavam desanimados, cansados, Senhor, o Senhor mudou a vida deles, Senhor, porque a palavra sempre renova as forças, a palavra sempre nos orienta, nos direciona, nos dá um norte, Pai. Então, em nome de Jesus, que essa palavra seja uma palavra, Senhor, que levante o caído, Senhor, sustente aquele que está vacilante, Pai, enfim, dê norte para aquele que está perdido. Em nome de Jesus, que assim seja, é o que eu te peço e te entrego, esse culto na tua presença. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, para você que gosta de anotar, né, o título da mensagem é Renovando as Forças pela Palavra de Deus. Renovando as forças pela Palavra de Deus. Quando a gente vê esse texto, a gente percebe um povo que estava cansado. Um povo que estava cansado de plantar e não colher. Imagine você, não sei se você já plantou uma horta, já plantou um pomar, mas você plantar e esperar alegremente pelo fruto do que você plantou. E quando de repente chega na hora de colher, alguém vem e destrói ou rouba toda a tua colheita. Ou imagine você trabalhar o mês inteiro para receber o seu salário e chega no final do mês você não recebe. Assim estava o povo de Israel. Eram 7 anos que eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas, que era um povo inimigo. Midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente, falo ali. Então assim estava o povo de Deus, já cansado. Cansado. E às vezes nós na igreja estamos assim, ano após ano, palavra após palavra, a gente faz de um jeito e não dá certo, faz de outro jeito e parece que não dá certo. Então, e a gente às vezes cansa. Mas cuidado, o estágio do cansaço ainda é um estágio que dá para tratar bem. O problema é quando o cansaço vira desânimo, e o desânimo vira talvez uma depressão, enfim, perde a fé, vira alguma coisa. Então é o primeiro sinal para você tratar, porque depois fica mais difícil. E assim o povo de Israel estava, ano após ano, plantando, os inimigos vinham e realmente roubavam tudo aquilo que eles tinham esperança de colher. Então essa palavra é uma palavra baseada no tema do ano. Pastor Gilmar, no dia 31,
pregou que esse é o ano de renovar as forças em Deus. Por que renovar as forças? Eu meditei. Só renova as forças quem está cansado. Só renova as forças quem está fraquejando. Só renova as forças quem precisa de algo do céu, aleluia. Porque eu digo para você, a unção não é para o céu, a unção é para agora. Porque quando Elias jogou a capa não subiu, a capa desceu. Eu quero dizer que Deus tem uma unção nova para esse ano para você, na sua vida, aleluia. Porque a unção é para a terra, não é para o céu. Lá no céu nós não vamos fazer milagres. Lá no céu nós não vamos fazer o que fizemos aqui na terra. A unção, a presença de Deus, a graça, é para esse período, é para esse momento, aleluia. Aleluia. Eu quero dizer para você, então, que assim Deus permitia que o inimigo oprimisse o seu povo. Muitas vezes, para a gente chegar perto de Deus, para a gente se aproximar de Deus, antes o inimigo tem que se aproximar da gente. Ué, pastor, que coisa é essa? É assim. Quando Jesus jejuou 40 dias, ele batizou-se, jejuou 40 dias. Veja bem, no seu melhor momento espiritual, no seu momento que ele estava 40 dias jejuando, de consagração, não foi Deus quem apareceu para ele, foi o diabo. Depois Deus apareceu, os anjos serviu. Mas ele buscou a Deus com todas as suas forças, como homem, se consagrou, e não foi Deus que apareceu, foi o diabo. Muitas vezes, antes de Deus ministrar na sua vida, o diabo vem te afrontar. Perceba, quando o milagre está muito próximo para acontecer, o diabo sopra no teu ouvido. Mas se tu és o Filho de Deus, o Espírito Santo levou ele para o deserto. Mas o diabo levou ele para a montanha. Perceba. O diabo disse, se tu me adorares, tudo que tem aqui, eu te dou. Então, muitas vezes, quanto mais você busca a Deus, nem sempre você vai sentir tanto a presença de Deus. Porque a fé não é pelo sentir ou deixar de sentir, a fé é pelo crer, aleluia. E eu creio que esse ano é um ano que a gente vai renovar as forças. Eu creio que esse ano nós vamos fazer prodígios. Eu creio que nesse ano Deus vai mudar a tua história. Eu creio que nesse ano Deus vai mudar algumas coisas na minha e na tua vida, aleluia. Mas é preciso ficar firme, não desistir. E quando a gente vê esse texto, eu aprendo algumas coisas com Gideão aqui. A primeira coisa que eu vejo aqui é que ele, mesmo o medo, mesmo no lugar errado, porque todo mundo sabe que o lugar de colocar trigo não é no lagar, é na eira. Então, mesmo com medo e no lugar errado, Deus apareceu para falar com ele, aleluia. Eu quero dizer que às vezes, mesmo você com medo, mesmo você até indo no lugares errados, Deus vai lá e fala e diz, filho, aqui não é o teu lugar é na minha presença, aleluia. Deus chama as pessoas quando Ele quer, tem um propósito, aleluia. Às vezes, a gente acha que Deus só fala na igreja, e é importante porque aqui normalmente Ele fala assim, porque é casa de Deus, mas quando Ele sabe que você está tentando lutar ainda, está buscando, porque Gideão não desistiu. Muita gente diz que ele era um medroso, ele era um covarde, é verdade, pode ser, só que ele não desistiu, ele continuou fazendo alguma coisa, aleluia. O que Deus está dizendo para mim e para você, que esse ano você está proibido de parar, aleluia. Você não pode parar, porque se você parar, muita gente vai parar do teu lado, muita gente vai cair. Então Deus está dizendo assim, renove as tuas forças. Está difícil, está errado, não está no lugar certo, parece que está dando errado, parece que quanto mais você faz não adianta, mas continue, aleluia. Continue, aleluia. Veja bem, Deus chama ele de homem valoroso. Tem hora que nem a gente se acredita, né? Nem a gente acredita na gente. Mas Deus não vê como vê o homem. Deus vê o que está no coração. Deus vê o seu futuro. Eu vejo o que está diante dos meus olhos, você também. Mas Deus vê um potencial que às vezes nem eu sei, nem você sabe, que tem dentro aqui de nós. Deus está dizendo para esse homem valoroso, para você, homem valoroso, mulher valorosa. Quando é uma palavra de Deus que fala isso, veja bem, a primeira coisa
que Deus falou para Gideão, ele não chegou e disse: o que estás fazendo aí? Ele não disse: você está no lugar errado. Ele não chegou acusando. Ele disse assim: o Senhor é contigo, homem valoroso. Eu quero dizer para você que Deus não está te acusando. Mesmo que você esteja no lugar errado, não fazendo as coisas que deveria, o Senhor está dizendo para você, igreja, para mim: o Senhor é contigo, homem valoroso, mulher valorosa, aleluia. E uma palavra de Deus, ela nos levanta, aleluia. Então Deus, a primeira coisa que Deus quer fazer é resgatar o teu valor, é mostrar o teu valor, porque se você ou eu nos acharmos sem valor, nós achamos também que aquilo que nós vamos fazer ou deixamos de fazer também não tem valor. Então Deus está dizendo assim, ó: você tem valor, você é valoroso, você é valorosa. Comece, faça, é pouca coisa, é só trigo, é um pouquinho de trigo ali no lagar, mas continue fazendo. O pouco que você faz, eu posso te fazer com que seja muito, aleluia, mas não pare, aleluia. E chega uma hora que a gente cansa, talvez até desanima. Cansaço deixa a gente irritado, estressado, com vontade de parar, de descansar, de não fazer mais nada. Você acha que nesses anos todos que a gente está na igreja, não deu vontade de parar? Pastor, já não deu vontade de parar, pastora Adriana? Pastora Mary, não deu? Pastora Alessandra, não deu vontade de parar? Todo mundo tem essa vontade. Tem hora que é tanta prova, tanta dificuldade, que a gente mesmo se questiona: será que é? Hoje a gente já está mais maduro na fé, a gente sabe que não dá para parar mais. É daqui até a eternidade. Mas às vezes as provas vêm tantas que a gente tem vontade de dar um tempo. E cuidado com esse tempo. É justamente o tempo que o diabo precisa para trabalhar na tua vida. Cuidado com esse tempo. Esse negócio de dar um tempo, pode ver, quem se desvia, não se desvia de um dia para o outro. Ele começa dando um tempinho. Eu não vou hoje, eu não vou amanhã. Ele sentava mais na frente, ele começa a sentar mais lá atrás, ele vai. Quando ele percebeu, já está fora. É assim, ninguém se desvia de um dia para o outro. Então o que eu quero dizer é que Deus está preparando algo para a tua vida. Veja bem, se você perceber no texto ali, a primeira vez que Gideão, no versículo 13, ele diz: ai Senhor, ele fala Senhor com letra minúscula. E toda vez que a Bíblia escreve Senhor com letra minúscula, não é o Senhor da terra. Ele não entendeu que era Deus falando com ele. A segunda vez você vai ver que está o Senhor com letra maiúscula. Eu quero dizer para você que às vezes é Deus falando contigo. Homem valoroso, mulher valorosa, o Senhor é contigo e você não entende que é Deus falando contigo. Você acha que é homem, você acha que é mulher, você acha que é só alguém tentando te animar. Eu quero dizer que Deus quer falar contigo e dizer: homem valoroso, mulher valorosa, aleluia. Glória a Deus. E o momento não define quem você é. Quem define o que você é a palavra de Deus. Eu sou e você é aquilo que a palavra de Deus fala que eu sou. Não é o que o vizinho fala, não é o que o outro fala, porque todo mundo vai ter uma opinião a meu e a seu respeito. Se nós olharmos para o que todo mundo fala, nós não vamos fazer nada. Porque só vai ser criticado quem faz. Quem não faz não é criticado. Você não quer crítica? Fica paradão, aí não fala nada. Ninguém te vê, ninguém te olha, só que também você não produz. E aquele que não produz fruto, diz a Bíblia, é lançado no fogo. Então nós precisamos frutificar. E uma igreja não é pela explosão, uma igreja é pela continuidade. Tem igreja que explode e tal, mas não continua. Eu quero dizer para você, a Bíblia sempre diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. E assim não é o momento. Tem igreja que está explodindo e faz isso. Não, 2 anos. É continuidade. Assim é a tua vida cristã. Avivamento não é só o coletivo. Avivamento primeiro tem que começar individualmente. Aleluia. No teu quarto, com você e Deus. Glória a Deus. E Deus é especialista em fazer o pequeno se tornar grande.
Ele tentou explicar para Deus que ele era o menor, o mais pobre, indigno. Mas Deus pega o nada e faz tudo. Deus pega o pequeno e se torna grande. Deus é especialista em fazer aquilo que era loucura para o mundo e fazer algo abençoado. E Deus sempre tem uma palavra para nós. Ali no versículo 16 ele diz: já que eu estou contigo, ele diz, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Eu quero dizer para você, igreja, receba essa palavra para a tua vida. Você vai ferir as doenças, vai ferir as finanças, vai ferir os problemas da vida profissional, emocional, espiritual, como se fosse um só homem. Porque quando Deus dá a bênção completa, aleluia. Aleluia. Queridos, então, Gideão não se achava digno. E Deus sempre dá alguns sinais para a gente, para aumentar a nossa fé. Logo, se você vê ali na frente, ele disse assim, ó: Senhor, logo depois, se és tu mesmo que te fala comigo, espera que eu vou preparar um presente, uma oferta para ti. E ele foi lá, matou um cabrito, deu o bolo, e o Senhor coloca sobre a pedra e sai fogo do céu. E o Senhor disse assim, ó, no versículo 18, olha só o que Deus fala para mim e para você: eu esperarei até que voltes. O Senhor está dizendo assim: eu estou te esperando para te voltar para a minha presença, aleluia. Ele te espera, mas venha com o Senhor com alguma coisa na mão, com alguma coisa no coração, com alguma coisa para ofertar para Deus, porque culto não é só para a gente receber, culto é para cultuar. Veja bem, nós precisamos vir para o culto com alguma coisa para Deus. Estou falando em material, estou falando aqui, você pode crescer a sua mente, mas não cresça o seu coração. O que é isso? Você tem que ampliar a visão, mas o teu coração precisa ser um coração do mesmo coração quando você se converteu. Você se lembra? Um dia Natan chegou na presença de Davi e disse: olha, meu rei, eu conheço um homem que tinha muitas ovelhas, mas ele pegou a única ovelha que um servo tinha e matou aquela ovelha. E Davi se irou e disse: tal homem seja morto. Natan olha para ele e diz: por que Natan disse isso? Davi tinha crescido a mente, crescido o coração. Ele estava com o coração. Natan que disse: você precisa voltar a ter o coração de pastor. E ele se arrependeu. Por isso que ele lá no Salmo 51 ele diz: renova, dá-me um coração puro, um coração reto, um espírito inabalável. Porque ele tinha perdido o coração. Quando a gente perde as coisas do coração, a gente não sente mais, você não chora mais, você se não se quebranta mais, tem alguma coisa errada. Eu estou falando na presença de Deus. Cuidado. Então ele pediu sinal e Deus deu fogo no céu, vela de lã molhado, seco, ouviu a conversa dos soldados. Mas Deus ainda está te esperando. É um novo ano. Mas ele só será um novo ano e um novo abençoado se eu fizer novas coisas. Esse ano vai ser uma bênção na tua vida, na minha também. Mas eu preciso fazer que ele seja uma bênção. Porque antes de Abrão ser abençoado, Deus falou para ele: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Aleluia. E a primeira missão, ela começa em casa. Gideão, ali no versículo 25 do capítulo 6, ele diz assim, ó, e prenderam 6, deixa eu pular aqui, estava no 7 já. E aconteceu que naquela mesma noite o Senhor disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do teu pai, corta o bosque que está no pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar numa montanha, deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e os oferecerás em holocausto com lenha que cortares do bosque. Aleluia. Eu quero dizer para você, o boi não era dele, o boi era do pai dele, era o segundo boi, um boi de 7 anos. E se você olhar
ali no início do texto, quantos anos Israel estava sendo oprimido pelos midianitas? 7. E por que ele pediu um boi de 7 anos? Lembra de onde tu caíste. Lembra de onde vocês tropeçaram. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã. Lembra de onde você perdeu o primeiro amor. E ele diz, dá o teu segundo boi. Deus aceita cabrito? Aceita. Ele ofereceu um cabrito e Deus aceitou. O fogo caiu do céu. Aceita-se. Mudou o coração dele. Mas quer mudar uma nação? Quer mudar a tua família? Dá o teu segundo boi. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse segundo boi. O que é esse segundo boi? Eu não estou falando de oferta de dinheiro, eu estou falando do teu coração. Glória a Deus. Então, mas primeiro, para você fazer um altar para o Senhor, você tem que derrubar outros altares que não são do Senhor. Gideão pega 10 servos, 10 homens, vai de noite e derruba o altar de Azerá, de Baal. E é com aquela lenha, porque Azerá e Baal tinham um poste ídolo, que eles diziam. Ele pega aquele poste ídolo e queima. E faz um altar para o Senhor. Queime tudo aquilo que te afasta do Senhor. Queime tudo aquilo que te tira da presença de Deus. E a missão começa em casa. Ele pega e derruba. O pai dele era idólatra. Pelo que se vê, porque esse altar era do pai dele que tinha feito. Ele destrói tudo aquilo que o pai dele tinha ensinado e diz assim, agora é do Senhor. Não estou dizendo para você desonrar teu pai, desonrar tua mãe. Estou dizendo que a gente precisa começar a pregar o evangelho na nossa casa. A gente precisa começar pela nossa casa. Senão a gente só quer pegar para a casa dos outros e a minha casa. Aleluia. Quero dizer para você que não adianta só viver na mesma casa, sem ter a mesma causa. Às vezes a gente só vive na mesma casa, mas não tem a mesma causa, aleluia. Eu quero dizer que uma causa é aquilo que você dá a vida pela causa. E a nossa causa é Cristo, a nossa causa é Jesus, aleluia. É melhor viver a verdade do que apenas viver bem. O bem pode tirar da verdade. Não, eu quero viver bem, não quero me incomodar, não quero... Às vezes, é claro, a gente tem que ser prudente. Mas a verdade sempre será a verdade. Veja bem, a verdade liberta e transforma. Muitos, para viver bem, negociam a verdade. Então, a primeira missão começa em casa. A segunda missão foi sacrificar o boi, como eu já li antes. Deus lembrou Israel da sua rebeldia contra Deus. E a terceira missão foi desmascarar Baal e enfrentar a oposição do seu povo. Se você ler mais para frente ali, o povo queria matar Gideão por ter destruído o altar de Baal e Azerá. Quero dizer para você que o pai dele poderia ter ficado bravo e dito, não, mata esse guri mesmo. Mata esse piá, como diz lá no Paraná, né? Mata esse guri, como diz no Rio Grande do Sul. Mata esse rapaz, como a gente fala aqui. Quero dizer que o pai dele ficou tocado por isso. E disse, se Baal é Deus, que Baal, contenda com ele. E ali ele começou a ganhar confiança. Às vezes, para conquistar a confiança, você precisa fazer um ato de fé. Mas Deus só falou com Gideão porque ele estava fazendo alguma coisa. Quando a gente está parado, Deus não fala conosco. Nós precisamos estar fazendo alguma coisa. Aleluia. Então ele desmascarou o povo. E antes da honra vem a desonra. O povo queria matar Gideão. O evangelho, ele antes vem a cruz, depois vem a glória. O evangelho sem cruz não é evangelho. O evangelho não é o que você conquista, mas é o que você renuncia. O que você está disposto a renunciar para conquistar depois. Mas muita gente só quer o evangelho da conquista. Não, esse ano é o ano da bênção. E é verdade, Deus tem isso para você. Tem muito mais. Mas antes tem renúncia. Aleluia. Por isso que Jesus disse que aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. E oposição sempre vem das pessoas mais próximas de vocês. Da gente. Glória a Deus. Lembrando que a glória sempre será de Deus. Então Deus dá uma estratégia louca para Gideão.
manda convocar todo o exército. E ele consegue 32 mil israelitas. Mas o povo inimigo era 135 mil. Quando você olha a questão militar, a questão estratégica, dá um homem para 4. Então, o povo inimigo tinha 4 vezes mais homens do que Israel. Isso, belicamente, militarmente, estrategicamente, é impossível. A vantagem é muito maior do inimigo. Então, Deus ainda faz um segundo teste com Gideão. Diz: aquele que é medroso, que tiver medo, vá para casa. Dos 32, 22 voltaram. Agora só são 10. 10 mil para 135 mil. Ou seja, de 32 que se alistaram, quando deu a primeira chance de correr, correu. Ficou só 10 mil. Mas Deus disse: ainda é muito. Esse nosso Deus, né, pastora dele, é tremendo, né? Ainda é muito, 10 mil. Eu não preciso de 10 mil. Eu não preciso disso tudo. E ele disse: então, aquele que passar no rio e se abaixar para tomar água, tu tira. Só fica aquele que chegar no rio, tomar água, e sobrou só 300. 300 homens para 135 mil. Coisa de louco, né? É coisa de louco. Imagine só, talvez aqui não tem. Um pouquinho mais do que aqui, 300 pessoas para uma cidade de Brusque inteira. Imagine que nós aqui da igreja, um pouquinho mais, né, fôssemos combater todo mundo de Brusque. É impossível nós ganhar a guerra na nossa força. Não é verdade? Mas Deus disse: é com esses aí que eu vou fazer. Deus não escolhe muitos. Deus escolhe aqueles que Ele pode confiar. Eu creio que você, que Deus está confiando, porque você está aqui. Aleluia. E para piorar ainda, Deus não mandou eles levar arma. Deus mandou eles levar o cântaro, o chifre, que era uma buzina, e tocha. Uau! Sim, mas a espada, arco, não. Vocês levam, sabe, um cântaro vazio. Vocês levem uma buzina, que era o chofar que falava, né? Vocês levam uma tocha de fogo, é só isso que eu preciso. Aleluia. O chifre, e a buzina significa a tua boca. Você tem que falar com Deus. Quando eles buzinavam, assim como derrubaram a mulher de Jericó, Deus está dizendo assim: ó, fala que eu faço. Clama a mim e anunciar-te aí coisas grandes e ocultas que tu não sabes. O cântaro vazio significa você. Se esvazie de tudo aquilo que te tira da presença de Deus e deixa Ele te encher. Aleluia. E a tocha acesa, você sabe o que é, né? É o poder de Deus, a unção de Deus. Com 300 homens, eles derrotaram aquele exército. Claro que depois eles pegaram os reis e veio mais o povo ajudar. Mas o que eu quero dizer para você é que como está a tua vida? Está cansado? Está cansada? E eu não posso deixar essa mensagem, toda vez que eu prego essa mensagem, já preguei umas 3 ou 4 vezes, não mais ou menos nesse tema, mas nesse texto, melhor dizendo, eu sempre conto um testemunho que eu ouvi do pastor Noé Amorim. Se você depois procura na internet, pastor Noé Amorim, a irmã dele, a irmã Genilda Amorim, ela contou um testemunho que há muitos anos atrás já me impactou. Ela conta que o pastor Noé Amorim era um pastor e ele, desde criança, foi prodígio. Para você ter uma ideia, o menino era inteligentíssimo. Com 13 para 14 anos, um professor de física procurou os pais do pastor Noé, que hoje é pastor, né, e disse assim: ó, esse menino é muito inteligente, me deixa eu levar ele para a NASA. Ele tem um QI acima da média. E o pai e a mãe do pastor Noé Amorim disseram: não, esse menino tem um propósito de Deus. Ele tem um propósito de Deus. É muito mais importante a missão dele do que ir para a NASA. Não, mas deixa ele para a NASA, ele pode mudar a humanidade, pode fazer novas descobertas. Esse menino foi sempre acima da média. Para você ter uma ideia, antigamente já ele fez o vestibular de medicina. Para quem sabe, o vestibular de medicina é muito concorrida. Passou em primeiro.
lugar. Só que ele não tinha idade para ir para a faculdade. Não deixaram naquela época, porque ele era muito novo. Então, depois ele fez de novo e passou, em primeiro lugar de novo. Imagine só, você passar 2 vezes em primeiro lugar no vestibular de medicina. E ele passou, e ele foi para a faculdade. E quando ele foi na faculdade, ele começou a trabalhar no laboratório. E na época, os amigos pediram para ele fazer algumas drogas. Hoje existem drogas potentes, mas na época era êxtase, né? E outras drogas. E ele começou a fazer para os amigos. E ele começou a experimentar essas drogas. Um menino prodígio, que tinha tudo, um futuro brilhante, começou a experimentar. E ele foi expulso da faculdade de medicina. Ele foi para as ruas, começou a usar droga, e por 7 anos, ninguém mais viu esse menino. Ficou um andarilho. E a mãe dele, muito crente, disse: não, meu filho é de Deus, eu consagrei ele. E um dia, pregaram essa mensagem na igreja, e o pastor falou sobre o segundo boi, que eu falei hoje. E a mãe dele veio para frente e ofertou o segundo boi. E a irmã do Noé, então filha dessa mãe, disse assim: mãe, você entendeu? O que você está querendo dar? Eu estou doando o meu filho. O meu segundo boi é o meu filho. Mãe, mas você não sabe se ele está morto, se ele está vivo. Não, eu tenho certeza que ele está vivo. E passaram-se o tempo e a mãe dele orando. A oração de mãe tem muito poder, você sabia disso? Uma mãe quando ora, quando intercede, um pai, tem muito poder. Eles recebem uma ligação, deu uma enchente no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e parece que os mendigos que estavam nos viadutos e nas pontes, acabaram ficando doentes. E esse menino, acharam esse rapaz, e tinha um telefone na carteira dele com o número da mãe dele. E a irmã dele atende e diz: tem um rapaz aqui, tem o número de vocês, eu não sei se é parente de vocês, só que esse rapaz não vai sobreviver. Ele não anda mais, ele está sem cabelo já, está sem dente, a pele está horrível, acredito que os neurônios foram todos queimados, porque ele é usuário de droga. Enfim, eu só estou dizendo para vocês prepararem aqui, porque talvez ele vá morrer. E a mãe dele escutou na extensão e disse: é meu filho, glória a Deus, é meu filho. Não. Aí a irmã disse: mas eu não sei se é. E eles foram para Porto Alegre. A mãe dele foi. Chegou lá, era o filho dela mesmo. Esse pastor não é. Só que o médico não deu esperança zero. E ela vai, busca a mulher do círculo de oração lá. E ela disse: filha, manda a passagem para mim amanhã que eu vou com meu filho para casa. Eu disse: mas mãe, ele está doente mesmo, não vão deixar. Não, eu falei com a irmã Judite. Nem sei onde é que ela encontrou essa tal de irmã Judite, mas ela encontrou. E as irmãs foram de tarde e começaram a fazer um clamor lá. Médicos foram batizados no Espírito Santo. Enfermeiros se converteram. E começou a fazer um alvoroço naquele hospital. O clamor foi tão grande que o segurança mandou elas embora. Eles mandou ela embora, mas a presença de Deus não foi, aleluia. E no outro dia, pasmem vocês ou não, ela veio com o filho para casa. Mas não deram nenhuma chance. E ela procura um especialista, um tal de Dr. Ricardo, ela fala, que era uma sumidade, era um dos mais renomados médicos. E ele disse: olha, Genilda, o teu irmão não tem nenhuma chance, eu sou médico há anos. Se ele sobreviver, ele vai vegetar o resto da vida, não tem mais. Aí a mãe dela, diz que era uma pernambucana de 1,45 m, olho azul, disse: doutor Ricardo, eu lhe respeito como médico, você estudou, você sabe o que está dizendo, você está falando como médico, mas eu conheço alguém que é sobre todo médico, que é o médico dos médicos, e eu digo que eu não criei filho para morrer, eu criei filho para um propósito de Deus, aleluia. E passa-se o tempo. Hoje, se você olhar, procure depois, Noé Amorim, você vai ver que esse homem, ele é pastor, ele é diretor de uma escola missionária, ele é psicólogo, é médico, ele, enfim, está tão ou mais inteligente do que era, porque quando Deus quer, Deus restaura, aleluia. Mas é só eu e você darmos o segundo boi.
Qual é o teu segundo boi? Você quer dar cabrito? Deus vai te aceitar. Mas você diz, não, eu vou dar o meu segundo boi. Esse ano eu quero começar diferente. Porque esse ano eu preciso ver milagre. Eu preciso que a minha família venha para Jesus. Você quer se salvar? Dê o cabrito. Você vai se salvar. Você quer tua família transformada? Dê o segundo boi. O segundo boi não era dele, era do pai. Ele fez correndo riscos. Corra riscos. Eu te convido a ficar de pé. Quero orar por você. Glória a Deus. Eu não sei como está a tua vida espiritual. Eu creio que você, se está aqui, é porque está firme em Deus. Mas estar firme, viver o natural de Deus é bom. Mas você quer viver o sobrenatural? Você quer viver mais de Deus? Faça o que não fez ainda. Qual é o teu segundo boi? A pergunta é: o que falta você fazer para melhorar a tua intimidade com Deus? O que você não fez ainda que poderia ter feito? Então, essa é a reflexão que eu quero deixar para você. Coloque a mão no teu coração. Eu vou pedir para que o Espírito Santo revele qual é o teu segundo boi. Segundo boi significa o que você pode fazer para Deus que não fez ainda, que vai impactar a tua vida, a vida da tua casa, da tua família. Isso vale para mim também. Pai, essa é a tua palavra, Pai. Toda palavra é puramente inspirada por ti, Senhor. Senhor, nós temos feito o possível para ti, Senhor. Nós temos orado, nós temos lido a palavra, nós temos vindo aos cultos, às vezes até evangelizamos, mas às vezes nós estamos tão ocupados com as nossas coisas, plantando trigo em lagar, Pai, fazendo as coisas mais ou menos, com medo, preocupados, e esquecemos da coisa mais importante que o Senhor nos comissionou a fazer, é que é falar do teu amor, é que é falar do teu evangelho, e dizer que Jesus pode mudar todas as coisas. E às vezes nós apenas queremos dar o nosso cabrito, é o nosso dízimo, é a nossa oferta, é a nossa vinda no culto, Senhor, e o Senhor aceita. Tanto é que aceitou e desceu fogo do céu quando o Gideão deu o trigo, deu o bolo, deu o cabrito. Mas quando o Gideão deu o segundo boi, aleluia, quando o Gideão deu o segundo boi, aquele povo não foi mais o mesmo povo. Gideão não foi mais o mesmo Gideão. A família de Gideão tirou a idolatria da sua casa, porque Gideão deu o segundo boi, e nem era dele. Ele resolveu fazer o que nunca tinha feito, Pai, e Deus começou a mudar a história dele, e hoje ele é citado como um dos heróis da fé, porque mesmo medroso, mesmo preocupado, ele resolveu ouvir a voz de Deus, e deu o seu segundo boi. Ah, Deus, mostra onde a gente caiu, aonde a gente perdeu o nosso primeiro amor. Mostra-nos, Senhor, aonde precisamos nos consertar contigo, Senhor. Ah, Pai, eu oro juntamente com os meus irmãos, Pai, que nós possamos esse ano renovar as forças em Deus e colocarmos diante do teu altar não apenas o cabrito, mas o segundo boi, Senhor. Toca em nosso coração, porque esse ano não será diferente se nós fizermos as mesmas coisas, Pai. Esse ano será diferente se nós resolvermos colocar o nosso segundo boi na tua presença, o nosso coração inteiro, não parcial, Pai. Em nome de Jesus eu oro para que milagres aconteçam, que bênçãos aconteçam, mas acima de tudo, Senhor, que cada um de nós possa entrar num nível mais profundo de intimidade contigo, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Enquanto você adora a Deus, fale com Deus, diga para Ele qual é o seu segundo boi, diga para Ele o que você quer fazer, se proponha, seja corajoso, seja corajosa, seja valente.